Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia! Sextou, graças a Deus! 23 de agosto de 2024 está começando o CBN Esportes. E hoje com muita repercussão, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, tem Ponte Preta, tem Guarani, tem Copa Paulista, tem Série D de Campeonato Brasileiro. E tem convocação da Seleção Brasileira daqui a pouquinho, hein? Acho que vamos pegar aqui, Antônio Lupe, 11h30. Será que vamos conseguir Eu acho que sim. O técnico Dorival Júnior anuncia daqui a pouquinho. Se bem que tem aquelas coisas, né? Antes, todo né? cerimonial, Todo né? cerimonial. Então, a lista de convocados para defender a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa de 2026. O treinador anuncia o grupo de 23 jogadores que disputarão as partidas contra Equador e Paraguai no mês de setembro. Oficialmente, bom dia, Antônio Lupe. Tudo tranquilo? Uma boa sexta-feira para você, uma semana recheada de eventos. E para terminar, hoje também, porque hoje tem Ponte Preta, Lupe. Preciso bater um papo com o cara que faz essa tabela, porque não é possível que a Ponte Preta já vai jogar de novo. Jogou outro dia, que dia que foi? Terça, lá do outro lado. Aí o rapaz põe na tabela contra o Operário hoje, tudo bem, mas depois a gente troca uma caixa. Preciso achar primeiro o responsável. Verdade. Desculpa o desabafo, Não, bom dia fica pra você, tranquilo, é Carlão. válido, é válido. Bom dia para os ouvintes da CBN Campinas. A Ponte Preta busca aí a recuperação dentro da Série B no jogo contra o Operário, confronto direto. Apenas um ponto separa as duas equipes na tabela de classificação. O técnico Nelsinho Batista já deu a entender que o Thomas Luciano vai ser o substituto do Inocêncio, que está suspenso. Elvis e Castro retornam ao time. A Macaca tenta manter aí a invencibilidade, jogando no Majestoso sob o comando do senhor Nelson, o senhor Nelson Batista. E daqui a pouco nós também vamos com informações do Operário, que enfrenta um momento de turbulência dentro da Série B. Tá certo, um jogão, total cobertura da CBN hoje a partir das 9 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Copa Sul-Americana, mais 2 brasileiros seguem na competição. O Atlético venceu o Belgrano por 2-0 e está classificado. A quartas de final vai enfrentar outro argentino, o tradicional Racing, na próxima fase. O Cruzeiro também continua. O time celeste venceu o Boca Juniors por 5-4 nas penalidades, após ter batido os chineses no tempo normal por 2-1. Amanhã tem Santos, domingo tem Corinthians contra o Fortaleza, São Paulo contra o Vitória e o Palmeiras. Amanhã, aqui em Campinas contra o Cuiabá. Destaque dos grandes clubes da capital, Gabriel Dudziak. O São Paulo venceu o Nacional do Uruguai por 2-0 no Morumbi e garantiu a classificação às quartas de final da Libertadores. O tricolor vai enfrentar agora o Botafogo na próxima fase. Palmeiras e Santos já voltam a campo neste sábado. O Alviverde enfrentará o Cuiabá em Campinas, enquanto o Peixe jogará contra o Amazonas na Vila Belmiro. No domingo, o Corinthians tentará sair da zona de rebaixamento contra o Fortaleza, no Ceará. Parada difícil pro Coringão, parada difícil. Copa Libertadores, o Flamengo também entrou em campo ontem à noite. O rubro-negro perdeu para o Bolívar por 1-0 em La Paz e se classificou no saldo de gols. No desembarque no Rio de Janeiro, o técnico Tite foi levado ao hospital. O treinador passou mal ainda na Bolívia em virtude da altitude. O departamento médico do Flamengo diz que o treinador teve uma fibrilação atrial, uma elevação da pressão arterial. Rapaz, eu assisti o jogo, no final dava até dó dos jogadores do Flamengo. Que coisa, 3.600 metros de altitude em La Paz. Meu Deus, hein? Eis que Sandra Lambert, hoje, corintianíssima Sandra Lambert, de preto e branco. Ela sempre esquece alguma coisa aqui, mas na verdade hoje ela levou coisas demais pra reação. Obrigado, Sandra. Grande Sandra. A gente tá parecendo o Guariz, comentando tudo que acontece. É perigoso, né? O Guariz é uma bomba relógio. Mas vamos lá, Antônio Lupe. O Guarani, domingo, tem
tem final sim, é decisão contra o Botafogo. Aliás, um duelo super tradicional do interior paulista, Lupe. Duelo de duas equipes que têm o mesmo objetivo, a permanência na Série B. O Botafogo numa situação bem melhor que o Guarani, até porque venceu bem a última rodada o líder, até então líder da Série B, o Mirassol. Por isso, o tricolor de Santa Cruz vem empolgado, mas o Guarani não perdeu ainda no retorno da Série B. São 3 jogos, 2 vitórias e um empate. E o Bugre precisa da vitória para continuar essa caminhada que é longa para permanecer na segunda divisão do futebol brasileiro em 2025. O técnico Alan Al já começou a preparar a equipe. E hoje de manhã, Carlão, desculpa alongar a manchete Fique do tranquilo, Bugre. o Guarani merece. Bruna Ficagna, apresentadora do GE, me perguntou, e aí? Pegorari ou Vladimir? Eu falei Vladimir, ela disse Pegorari. Não chegamos num senso comum. Acho que é uma boa discussão para o programa de hoje. É uma boa discussão, mas me desculpe a Bruna, eu acho que vai Vladimir, apesar do Pegorari ter feito um bom jogo, viu? Ter feito um bom jogo contra o Santos. A região vai estar em ação neste fim de semana pelos gramados do futebol brasileiro. A Inter de Limeira entra em campo amanhã, às 4 da tarde, em casa para enfrentar o Maringá. Fase quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Pela Copa Paulista, União São João recebe o 15 de Jaú às 3 da tarde no Hermínio Ormeto. Opa, vamos voltar. Vamos voltar. Isso. Pela Copa Paulista, União São João recebe o 15 de Jaú às 3 da tarde, amanhã, Araras, no estádio Hermínio Ometo. Às 4, Antônio Lupe, o Primavera enfrenta o Comercial em Ribeirão Preto. Às 3 da tarde, o Capivariano recebe o São Caetano, que fez uma boa primeira fase de Copa Paulista. No mesmo horário, em Santana de Parnaíba, amanhã, o 15 enfrenta o Oeste. 11h13. Hoje sim, direto do Principado de Itu, Fábio Chaib, já restabelecido, já tranquilinho, focado em Campeonato Brasileiro. Amanhã de Malicuia para Campinas para acompanhar o Verdão contra o Cuiabá. Mas, Fabião, bom dia, uma boa sexta-feira para você. Tivemos fechamento de rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o caldo tá estranho lá pro técnico Guto Ferreira no Sport. Fabião, bom dia. Muito bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Encerramento da 22ª rodada ontem com 2 jogos. Na ressacada, o Avaí bateu o Paysandu por 1-0 e subiu à 6ª colocação. E na Arena Pernambuco, o Sport perdeu mais uma. Perdeu para o Curitiba, que está em franca ascensão no campeonato, 1-0. Hoje já se inicia a 23ª rodada com o jogo da Ponte e amanhã 2 duelos interessantes. O Santos enfrentando o Amazonas e aqui em Itu, o Ituano, desesperado na zona de rebaixamento, recebe o forte time do Goiás às 5 da tarde no Novelli Júnior. Beleza, 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 Fábio Chaib, você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19991869070, 991869070. O nosso programa comandado tecnicamente por Valmir Bortoleto, que vai estar nas arquibancadas do Majestoso hoje, apoiando a Macaca contra o Operário às 9h30 da madrugada, Antônio Lupe. Ele vai estar lá, já confirmou. A única dúvida do Valmir é se ele toma sopa antes ou depois do jogo. Eu acho que ele vai tomar antes. Apesar que vai estar um friozinho hoje, né? Acredito. Hoje não, é só final de semana, pelo menos foi o que a Thalita falou aqui, né? Já tá um ventinho já, ainda mais no Majestoso, lá. Então eu tenho que levar blusa hoje. Vai ter que levar blusa, Antônio Lupe, o homem online, o homem dos streamings, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. Um rápido intervalo, 11h15 e na volta tudo sobre o fim de semana esportivo e uma resenha bacana com André Ehler no Toque de Ouro. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Trânsito.
11 horas 15 minutos, sextou, Thaís Azevedo. E o trânsito na região metropolitana de Campinas. Bom dia, boa sexta-feira. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, uma ótima sexta-feira para todo mundo. Olha, Carlão, quem acessa ali Campinas pela Avenida Lix da Cunha, trânsito livre, sentido centro e sentido rodovia Anhanguera. Tem um ponto de obras ali saindo para a rodovia Anhanguera, mesmo assim, motorista não encontra dificuldades. A Avenida Marechal Rondon tem lentidão na chegada ao Balão do Tavares. No sentido Chapadão, o motorista reduz a velocidade na chegada ao Balão do Castelo. A doutora Alberto Sarmento tem boa movimentação nos dois sentidos. Quem segue pela rodovia Lix da Cunha encontra excesso de pela rua Joaquim Vilac, encontra excesso de veículos na chegada a Lix da Cunha. No sentido oposto, sentido Vila Teixeira, são boas as condições, trânsito fluindo bem. Carlão. Obrigado, Thaís. Um bom fim de semana. Bate-papo com a influenciadora Nath Finanças no Centro Cultural SESI Campinas. Dia 28 de agosto. Ingressos gratuitos em campinasamoreiras.sesesp.org.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Toque de Ouro, com André Heller. 11 horas 19 minutos. Sextou, André Heller, em ritmo de campeonato paulista, em ritmo de estreia do vôlei. Renata, bom dia para você. Tenha um bom fim de semana, um fim de semana de muitas emoções no retorno do vôlei Campinas às quadras e um vôlei Campinas estrelado, André! Bom dia, meus amigos. Eu estava com muita saudade, inclusive. Poxa vida, olha, amanhã tem estreia. Inclusive, eu tenho que elogiar essa barba reluzente. Você está parecendo o Antônio Bandeiras da Rádio Brasileira. Boa, boa. Sensacional, meu amigo. Isso é tudo uma preparação para a estreia do vôlei Renata, meu amigo. Ô, André. Isso é um elogio, hein? Isso é um elogio, hein? Ô, André, e isso você está me ajudando a calar este meu parceiro aqui, porque ele falou que tá muito feia a barba, ele tá pedindo para eu fazer a barba. Diante de elogio de um campeão olímpico, eu não vou fazer a barba, hein? Não, Carlão, não se atreva a fazer essa barba. Eu estou te invejando, porque além de eu não conseguir uma barba dessa preenchida, os meus cabelos da parte de cima estão caindo. Então, eu te invejo.
com aquela inveja boa. Não tira essa barba, pelo amor de Deus. Beleza, André, muito obrigado. André, e agora, hein? Chegou. Vai recomeçar a temporada 2024-2025. Como que está ainda, né, a preparação? Muita expectativa aí para uma boa campanha do Vôlei Campinas, do Vôlei Renato neste Campeonato Paulista. André, duelo contra o SESI amanhã às 6 da noite no Taquaral. Que bela estreia, né, Carlão, Lupe e Fábio? Que bela estreia, né? Uma estreia complexa, uma estreia difícil, né? É uma reprise da final da Superliga edição 2023-2024. Vai ser uma estreia, para quem estiver no ginásio, vai ser uma estreia de gala para todos, não só para a equipe, mas também para o público, para todos nós, na verdade. Estreia difícil, mas o time vem se preparando de vento em popa. Já temos quase 2 semanas com a chegada do Adriano, a chegada do Bruno, o Bruno Lima, e todos que estiveram nos Jogos Olímpicos. O Judson também, importante. É uma semana também que apresentamos o novo time para os patrocinadores, inclusive vocês estavam presentes. Então, uma semana muito especial para o Vôlei Renata. E é também uma semana de um recomeço. E, se não me falha a memória, se eu não estou errado nos meus cálculos, é o nosso 15º recomeço. Nós estamos nos tornando o projeto esportivo específico de voleibol mais longevo do voleibol brasileiro, e isso é muito, muito importante para nós. O nosso projeto praticamente é o único e exclusivo projeto de marketing esportivo, onde as empresas, os patrocinadores, os apoiadores entenderam que o nosso projeto também é um recurso, uma ferramenta, uma possibilidade de construção de marca, e esse projeto que vai muito além das quadras, né? Como vocês sabem muito bem, nós formamos atletas e nós também temos um pilar social importante. Então, é uma semana muito especial. Jogo difícil amanhã, 18 horas no Taquaral. Será um belíssimo jogo de voleibol. O André, é o Lupe que está falando por aqui. Uma excelente sexta-feira para você, de muita expectativa. Sempre uma alegria em falar com o nosso campeão olímpico, André Heller. A gente fala muito de futebol aqui, André, sobre entrosamento, o jogador tá chegando agora, precisa de um tempo para se adaptar ao estilo de jogo e aos companheiros. Você já relatou, né, que a chegada de alguns atletas, ela aconteceu recentemente, do Judson, do próprio Bruninho, do Adriano, do Bruno Lima, que estavam com um compromisso com as suas respectivas seleções brasileira e também a Argentina. No vôlei, você imagina, porque é um elenco, as grandes estrelas ou os mais conhecidos chegaram faz pouco tempo. Também tem isso no vôlei? Você acha que esse primeiro compromisso vai ter ali uma certa falta de comunicação ou uma questão de entrosamento mais demorada, ou no vôlei não existe isso, André? Bom dia. Bom dia, Lupe. Caramba, essa questão é muito importante. Te agradeço muito por ter levantado. Na verdade, a questão não é nem se o vôlei também tem isso. Eu acredito piamente que o vôlei é uma modalidade que tem essa questão da sincronia, da sinergia, do coletivo mais complexa do que talvez qualquer outra modalidade, porque o vôlei você precisa deixar a bola o tempo todo no ar e você não tem a bola sob domínio a não ser no saque. Então, essa sincronia, essa parte coletiva é muito importante. Claro que nós desejamos já a partir de amanhã, isso é muito comum, que a gente deseje que o Vôlei Renata apresente já o seu melhor, mas isso leva tempo. Como diria, ou como dizia o meu velho e saudoso pai, né, precisa de tempo para a equipe se azeitar, né? Façamos uma analogia aqui com o relógio, né? Nós temos ótimas peças, né? Peças com uma qualidade incrível, mas o que precisa funcionar é a engrenagem, é o sistema. E a soma das individualidades não significa que o sistema todo vai funcionar agora. É necessário tempo. Esse tempo vai acontecer com treinamento, é a rotina diária da equipe toda junta,
mas também vai acontecer ao longo da competição. O treino e a competição se complementam. É muito normal que amanhã, possivelmente, nós vejamos a equipe do Vôlei Renata ainda muito aquém, muito longe daquilo que vai apresentar, por exemplo, nas finais do Campeonato Paulista e depois, no início até, talvez lá em dezembro, já com um andar avançado da Superliga. Isso é comum no voleibol, porque o voleibol é o esporte, talvez o esporte mais puramente coletivo de todas as modalidades. Ô, Carlão. Boa, André. Boa, André. Fábio Scheibe. Queria fazer uma pergunta para o André, inclusive foi uma curiosidade do ouvinte que mandou uma mensagem essa semana. Ele perguntou, vou repassar a curiosidade dele, André, muito bom dia. Ele perguntou por que aquele saque Jornada nas Estrelas, né, renomado saque do Bernard, né? O Bernard hoje em dia grande jogador, foi na época, nos anos 80, hoje é membro do Comitê Olímpico Brasileiro, membro do Comitê Olímpico Internacional, inclusive esteve nas Olimpíadas dando medalha para as brasileiras, inclusive apareceu bastante. Por que o saque Jornada nas Estrelas não é mais utilizado atualmente no vôlei mundial, nacional também, André? Poxa, Fábio, que pergunta legal. Ó, isso é o início de um novo quadro, Curiosidades do Voleibol. Isso é ótimo. Fábio, primeiro que o Bernard é uma lenda, né? E ele continua muito atuante na política esportiva. Ele é importante para o esporte brasileiro. Fábio, é multifatorial, tá? Primeiro que são pouquíssimos os ginásios que permitem que um jogador faça esse saque, porque a bola realmente precisa ir muito alto para realmente colocar os passadores ou os receptores do time adversário em dificuldade. Segundo fator, é um saque extremamente difícil, não é todo mundo que sabe fazer. Talvez a gente, se eu for lá fazer, eu vou em 20 tentativas conseguir 2 ou 3, ou talvez uma, mas a questão é que o Bernard fazia isso com regularidade, né? E hoje nós também temos passadores exímios nesse sentido e que não treinam esse saque. Então ele saiu do repertório dos atletas e dos times por vários fatores. Mas eu acho que os 2 primeiros são talvez os que mais sejam latentes, né? Primeira dificuldade, são pouquíssimos ginásios, talvez Maracanãzinho, Mineirinho, e talvez eu desconheça outros, tá? E outro que é um saque que envolve muita dificuldade e, assim, pouca regularidade. Hoje eu vejo que o saque viagem preenche muito bem essa função. Boa, boa, André. Boa, Fabião. André, um bom fim de semana para você, um bom resto de sexta-feira, uma boa estreia aí à frente do Renata e que nós possamos conquistar o título paulista. Valeu, André! Valeu, meus amigos. Última mensagem, muito importante, porque eu estou prestes a gravar um vídeo sobre isso. Por favor, todos nós temos que ajudar o Hemocentro da Unicamp. Eles estão com baixíssimas quantidades de sangue. Então, olha só, acabando aqui, eu já estou indo para lá, porque todos nós temos que ajudar, porque realmente, dessa maneira, um gesto simples, nós salvamos vidas, tá? Eu não poderia deixar de acabar o nosso toque de ouro de hoje sem tocar nesse assunto. Obrigado pela oportunidade e, ó, na torcida pelo Vôlei Renata. Valeu, boa, André! Boa. Valeu! 11h29. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Lembrando que a estreia do Vôlei Renata acontece amanhã, sábado, 6h da noite, no ginásio do Taquaral, com transmissão da CBN Campinas e do Globoesporte.com, ao vivo e com imagens. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Sexta-feira, 23 de agosto de 2024. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou, em despacho enviado ao STF, que o vazamento de mensagens de servidores do gabinete do ministro Alexandre de Moraes teve o nítido propósito de tentar colocar em dúvida a legitimidade e a lisura de importantes investigações, como a apuração dos atos antidemocráticos. A avaliação aparece na manifestação em que o PGR concorda com o pedido da Polícia Federal para apreender o celular de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do gabinete de Moraes. Em depoimento à Polícia Federal, em São Paulo, Tagliaferro negou ter vazado as mensagens. Na semana passada, a Folha de São Paulo revelou que o gabinete do ministro ordenou de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões de Moraes contra bolsonaristas. O Corpo de Bombeiros reforçou o uso de aeronaves em áreas de difícil acesso para barrar o avanço de incêndios em 7 unidades de conservação de Minas Gerais. Pelo menos 100 pessoas, entre militares e brigadistas, participam do combate ao fogo. O Parque Nacional da Serra do Cipó foi reaberto ao público um dia depois de um incêndio que atingiu o local ser controlado. Uma área de 8.000 hectares foi devastada. O ator francês Gérard Depardieu será julgado em outubro. A atriz Charlotte Arnoux acusa o artista de estupro. Ela diz que foi violentada 2 vezes na casa do ator em 2018. Outras 2 mulheres acusaram Depardieu de agressão sexual durante as gravações de um filme em 2021. Em carta aberta publicada hoje pelo jornal Le Figaro, ele disse que nunca abusou de nenhuma mulher. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34, a galera participando conosco nesta sexta-feira pelo Zap 99186-9070. Lupe, e a rapaziada aí, palmeirenses, corintianos, santistas, são paulinos, bugrinos, pontepretanos, flamenguistas. São vários times, né, Carlão, que estão em festa, né? Vamos lá, vamos começar aqui com a mensagem do nosso grande amigo lá do Sergipe. Grande abraço. Como é que ele chama? É o Jamison que mandou mensagem pra gente. Jamison. JP de Moraes, bom dia. Em 2 rodadas saímos da zona com fé demais. Bom final de semana, JP de Moraes, falando do Guarani, que precisa aí pelo menos de 2 rodadas para tentar sair da zona do rebaixamento da Série B. Bom dia, meus amigos. O meu nome é Antônio, sou bugrino e fico feliz porque vocês falam das séries do futebol. Série B, a gente falou aqui na Manchete, Copa Paulista. Aliás, em jogo duro para Inter amanhã, hein? Toda a confiança, toda a torcida Inter, representante do nosso interior, da nossa região,
na Série D do Campeonato Brasileiro, mas enfrenta o Maringá, um Maringá muito forte. Mas a Inter é super tradicional e a gente vai torcer pro Leão de Limeira. O João Carlos, que é palmeirense de Campinas, informações sobre a venda de ingressos na bilheteria para Palmeiras e Cuiabá amanhã. O Chaib trouxe a informação, né? Só se sobrar ingressos dos sócios, né, Chaib? As vendas aconteceriam na bilheteria, né? Exatamente, a venda para os sócios está acontecendo desde quinta-feira, né, desde ontem ao meio-dia, e se estende até amanhã, meio-dia também. Caso haja ingressos, provavelmente vai haver, a venda na bilheteria, para venda geral na bilheteria, acontecerá lá no Brinco de Ouro a partir do meio-dia, dia do jogo mesmo, amanhã, então, provavelmente ingressos disponíveis. Boa. Quem mandou mensagem pra gente, o Edson de Hortolândia, tricolor rumo ao Super Mundial. São Paulo que garantiu classificação. Bom dia, poxa, que diferença. Escutaram o comentário do Carlão aqui na CBN. O cara foi incisivo, cirúrgico ao falar do Palmeiras mais cedo. Diferente do... Aí é o Alexandre, do Nova Europa. O Alexandre anda bravo, o Palmeiras do tá Eliel, bravo né? com o Eliel. Tá bravo Isso. com o Eliel. Alexandre, cabeça fresca. O Palmeiras é gigante, forte. Vai se recuperar. Ô, Chaib, tem mais uma aqui pra você sobre ingressos. A Fabiana, você sabe o preço dos ingressos? Bom dia. O preço dos ingressos é R$70 a cabeceira sul, R$80 a cabeceira sul, R$70 o tobogã superior, acho que 100, não tenho certeza, mas R$100 a cativa, aliás, numeradas, né, as sociais do Guarani. Vou me informar aqui, já passo a informação correta. Fechado. Boa, Antônio Lupe e Fábio Chaib. Estão aproveitando o ensejo, né? Palmeiras enfrenta o Cuiabá, Corinthians pega o Fortaleza, um rescaldo aí do jogo do São Paulo. Aliás, que jogo, né? Em cada situação, dentro de campo, fora de campo também. E a classificação do Tricolor. E o Peixe, que precisa dar uma resposta aí ao seu torcedor. Amanhã recebe o Amazonas na Vila Belmiro. Quem traz o noticiário dos grandes clubes da capital é Gabriel Dudziak. No Morumbi, o São Paulo precisava da vitória contra o Nacional do Uruguai para avançar às quartas de final da Libertadores, já que os dois times haviam empatado por 0-0 na ida. No começo, o tricolor paulista teve dificuldades para criar, mas com o passar dos minutos, os espaços foram aparecendo e aos 30, Caleri ajeitou para Bobadilha marcar de fora da área. 1-0 fez bem aos São Paulinos, que jogaram mais soltos e criaram boas chances para ampliar, mas acabaram desperdiçando. Com 1 minuto da segunda etapa, porém, o gol veio. Em jogada bem trabalhada, Wellington Rato cruzou e Caleri de cabeça fez. Com o 2-0, o São Paulo recuou e o Nacional avançou, criando boas chances para pelo menos descontar. O goleiro Rafael, a imprecisão uruguaia e a trave, no entanto, impediram a reação. E o tricolor paulista avança para enfrentar o Botafogo nas quartas de final da Libertadores. Para o técnico são paulino Luiz Ubeldia, o confronto foi equilibrado e é preciso valorizar o que o time fez nos dois jogos. Son series de 180 minutos y hay que hacer una buena serie de 180 minutos. En este tipo de finales, si vos haces unos 25 minutos, unos 45 minutos malos, te pueden sentenciar la serie de 180. Como hicimos unos 180 minutos correctos a buenos, nós quedamos com a série. Sem muito tempo para lamentar a eliminação na Libertadores, o Palmeiras já volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. A equipe se prepara para enfrentar o Cuiabá neste sábado em Campinas, devido à realização de show musical no Allianz Parque. O volante Zé Rafael, o zagueiro Gomes e o atacante Lopes são desfalques por suspensão. Também neste sábado, o Santos joga contra o Amazonas pela Série B na Vila Belmiro. O Peixe vem em uma sequência negativa e soma apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Para piorar, o técnico Fábio Carille não poderá contar com os laterais direitos JP Sherman e Rainer, além do atacante Pedrinho. Todos estão suspensos. Já no domingo, o Corinthians enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão. Ranielli, Romero, Yuri Alberto e Thales Magno, que foram desfalques contra o Bragantino pela Sul-Americana, participaram dos treinos e devem reforçar a equipe. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá certo, Gabriel Dudziak. Fábio Chaib, São Paulo 2-0 sobre o Nacional. São Paulo no Morumbi é muito forte. Tivemos ali a situação do esquerdo, né? E a última atualização do pessoal do Nacional é de que ele ainda estava estável, né, no Hospital Albert Einstein. Também tivemos aquelas cenas terríveis, né, nas arquibancadas do Morumbi. Ou seja, Fábio Chaib, um jogo cheio de ingredientes, né? Exatamente. O São Paulo mostrou a força que tem realmente no Morumbi. É melhor que o time do Nacional atualmente. O Nacional até que fez jogo duro no começo, mas depois do primeiro gol do Bobadilha, o Nacional teve que sair para o jogo
E o São Paulo, na segunda etapa, aproveitou com o Caleri para marcar o gol que deu a classificação. Classificação, em teoria, até tranquila do São Paulo, que não tomou muito. Opa! Tinha mais uma vez casos de violência, né? Casos de violência, mais uma vez, acontecendo com a torcida do Nacional. A polícia teve que intervir bastante, o jogo até foi paralisado um pouco. E a gente lamenta bastante, mais uma vez, essa briga na arquibancada do Morumbi. Mas São Paulo chega muito forte, enfrenta o Botafogo agora. Desse duelo sai o primeiro semifinalista aí. O brasileiro já está garantido na semifinal da Libertadores. Rapaz, mas que loucura, né? O São Paulo fez um jogo ontem com o Nacional, aí já tem o Vitória pela frente, depois já tem o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Coisa de maluco. Ontem, até disse, né, no destaque do Flamengo, sobre o técnico Tite. Cara, que doideira. O Flamengo no final se arrastando, os jogadores ali quase que pedindo pelo amor de Deus para encerrar o jogo, porque o desgaste enorme, ainda mais numa altitude de 3.600 metros. Só para atualizar, você disse, né, mas a informação que foi publicada agora, há menos de uma hora, o Juan Izquierdo, 27 anos, ele está na UTI, na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, segundo a última atualização. Em nota divulgada pelas redes sociais, o Nacional informou que o zagueiro está em estado estável e em observação. Por meio da assessoria de imprensa, o hospital informou que todas as informações do Izquierdo serão dadas pelo time, pelo Nacional. Então essa é a última atualização. E a imagem, Carlão, ela vai linkando as coisas, né? Eu até comentei hoje lá no Bom Dia Cidade que imediatamente veio a imagem do Serginho na cabeça. É o mesmo estádio, a mesma tonalidade de cor de camisa, na época ele defendia o São Caetano, e a única coisa que a gente pode fazer é orações e desejar que o Izquierdo se recupere o mais rápido possível e que consiga, se ele se recuperar, esse é o primeiro passo, né? Passar aí por novos exames, mas voltar a fazer aquilo que ele gosta e que ele faz bem feito, que é jogar futebol. Sem dúvida. Mas primeiro agora a gente torce pela recuperação e que ele possa ser liberado o mais rápido possível. Sem dúvida. Tem uma cena, né, diante de todo o tumulto ali envolvendo o Izquierdo. Cara, o Lucas é um caso à parte, né? O Lucas Moura. Tem que tá todo mundo ali desesperado, tal. Ele foi quase que no momento em que o jogador estava sendo colocado na ambulância, ele colocou as mãos na perna, né, do Izquierdo, se ajoelhou lá, fez ali uma oração, né, desejando aí toda a energia positiva para o jogador. Que cena sensacional. Tivemos cenas lamentáveis nas arquibancadas, né, a cena do Izquierdo também ali desmaiando foi terrível também, mas esta cena do Lucas foi comovente, uma cena maravilhosa, digna, né, deste profissional sensacional que hoje honra aí a camisa do São Paulo. Parabéns pela atitude, Lucas. Foi realmente emocionante, aliás. Muito emocionante aí essa cena do Lucas ontem à noite no Morumbi. 11h43 minutos. Oi, Fabião. Só para informar o ouvinte que mandou mensagem pedindo informações sobre ingressos do Palmeiras. Boa, vamos lá. Os valores são os seguintes: tobogã superior R$70, cabeceira sul R$80, tobogã inferior R$90 e vitalícia R$130. A cabeceira sul será o setor onde vai ficar as organizadas, e esses ingressos já esgotaram nessa venda para os sócios avante, né, para o sócio torcedor. Então, somente tobogã superior 70, tobogã inferior 90 e vitalícia 130, provavelmente à disposição amanhã ao meio-dia. Tá certo, ótimo, Fábio Chaib, 11h44 minutos, nós temos um intervalinho, né, Valmir? Aí depois vamos direto com Ponte Guarani, então vamos para um rápido intervalo, na volta toda a preparação da Ponte que recebe o Operário hoje à noite no Moisés Lucarelli e o Bugrão que domingo estará em Ribeirão Preto enfrentando o Botafogo. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity,
Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h46, Ponte Preta e Operário hoje às 9h30 da noite. A partir das 9h, a equipe CBN dá o recado direto do estádio Moisés Lucarelli. Lupe! Ponte Preta e Operário que estão separados na tabela de classificação por apenas um pontinho. Por isso, o jogo de hoje à noite é considerado um confronto direto de duas equipes que sim, têm um objetivo, mas que estão oscilando por enquanto na Série B. A Ponte Preta vem de derrota, perdeu fora de casa para o Amazonas por 2-1. Já o Operário em casa perdeu de virada para o Vila Nova por 3-2. O técnico Nelsinho Batista não poderá contar com o lateral direito Igor Inocêncio. A tendência é que o Thomas Luciano fique à disposição e com a vaga na ala direita, com a camisa 2, a tradicional camisa 2 na lateral direita. Tanto é que o Nelsinho Batista, na entrevista coletiva lá em Manaus, falou sobre essa perda do Igor Inocêncio, mas também da volta de jogadores importantes para o time titular da Alvinegra. Temos aí 2 dias praticamente para trabalhar, né? E ver aqueles jogadores que faltam se recuperar e fazer o possível, né, para manter a equipe, né? Temos a volta do Cássio, temos a volta do Elvis, então eu acho que a gente vai poder fazer, né, dentro do nosso padrão, né? Perdemos o Igor, né? Mas temos o Thomas que está aí aguardando a oportunidade. E vamos seguir assim, vamos ver se fazemos um bom trabalho diante do Operário. Provável escalação da Macaca com Pedro Rocha, Tomás Luciano, Sérgio Rafael, Matheus Silva e o Risso, Emerson Santos, Castro e Elvis, Matheus Regis, o Everton Brito e o Gé, o artilheiro da Macaca, com 10 gols em 2024. Já o Operário do pressionado técnico Rafael Guanais também vive um momento de oscilação na Série B. E quem vai trazer as informações do fantasma da equipe de Ponta Grossa lá do interior do estado do Paraná é o repórter Emanuel Fornazari, da CBN de Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel. Muito bom dia, Antônio Lupe. Bom dia a todos os amigos da CBN Campinas. Operário Ferroviário já na cidade para enfrentar hoje a Ponte Preta. O time do fantasma, que vem de 3 derrotas seguidas, vive um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive, nos últimos 10 jogos, 6 derrotas para o time do Fantasma, que fez um primeiro turno que foi o melhor de todas as vezes que o Operário disputou o Campeonato Brasileiro da Série B. Isso fez com que houvesse, ou haja ainda, uma esperança do time poder brigar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Fantasma que também passou rodadas dentro do G4, algo inédito também para a equipe nesta competição. No entanto, vive esse momento de instabilidade. Era a melhor defesa, já não é mais, tomou 5 gols nos últimos 2 jogos e tem um ataque bastante inoperante. O time do Fantasma marca menos de 1 gol por rodada no Campeonato Brasileiro da Série B e não consegue mudar essa tônica, pelo menos nos últimos 10, 15 jogos, quando isso começou a virar pauta
aqui de debate. Há pressão sobre o técnico Rafael Guanais, mas a diretoria garante que ele permanece porque tem crédito, visto que atingiu todos os objetivos, a não ser um deles, que foi no ano passado, de passar da primeira fase na Copa do Brasil. Na sequência, conseguiu todos os objetivos, se classificar para a Copa do Brasil deste ano, no Campeonato Paranaense, se classificar nesse ano para a Copa do Brasil do ano que vem, pelo Campeonato Paranaense, e também de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Há uma tendência, o Operário sempre mantém um discurso de atingir primeiro os 45 pontos, mas claro que o torcedor viu o sarrafo subir e cobra para que o Operário possa ter condições de brigar na parte de cima da tabela. Há muitas críticas dos torcedores para a forma como o Rafael Guanais monta a equipe, principalmente o que ele muda de um jogo para outro, tirando aí atletas que vinham atuando com frequência, não sendo nem relacionados, e também da forma como a gestão vem sendo feita sem resultados na parte ofensiva. Uma notícia até pegou de surpresa, era algo que era esperado, no entanto, parecia que não ia acontecer, que era a dispensa do atacante Felipe Garcia, ele que perdeu a camisa 9 para Vinícius Mingotti, não vinha sendo relacionado, foi relacionado nos últimos 2 jogos, fez gol contra a equipe na última rodada, né? O Operário Ferroviário acabou enfrentando a equipe do Vila Nova e o Felipe Garcia fez o segundo gol do Operário, mas teve o contrato rescindido, segundo as informações de ambas as partes concordando. No entanto, fica muito estranho uma situação como essa, o jogador que começa a ser relacionado faz gol e aí deixa o elenco do time do Fantasma. Uma expectativa aí do Operário entrar em campo hoje com Rafael Santos, com Thales, com o Alemão na zaga e ao lado dele o William Machado no lateral esquerdo Pará, no meio de campo com o Jaci e Diniz e Rodrigo Rodrigues, um ataque com Maxwell, Felipe Augusto e Vinícius Mingotti. Um abraço a todos aí, um bom jogo, uma boa partida e que sigamos aí acompanhando a Série B com toda a qualidade que o Grupo CBN tem. Um abraço a todos. Boa, obrigado, Emanuel, com as informações do Fantasma, com as informações do Operário. 9h30 da noite, a bola rola. A partir das 9, você acompanha todas as emoções da partida aqui na CBN Campinas. Olha, Lupe, a Ponte precisa voltar a jogar bem, né? Foram 2 jogos complicados contra o Goiás, justamente no Moisés Lucarelli, e um lá na Amazônia, né? Na Arena da Amazônia, lá em Manaus, abaixo da crítica, né? A derrota para a equipe local. E hoje a necessidade de uma resposta, né? Tem ingredientes positivos para a partida, né? Primeiro o Moisés Lucarelli, mesmo a Ponte tropeçando contra o Goiás na última vez que jogou em Campinas, mas o Moisés Lucarelli tem se tornado um aliado super importante para a Ponte. E tem a volta do Elvis, né? O Elvis que é o maestro da equipe. À frente, eu acho que o Nelsinho não deve fazer mudanças não, Everton Brito, Gé e Matheus Regis, mas a Ponte ela precisa performar, né? Como o técnico Tite gosta, ela precisa apresentar um rendimento melhor do que tem mostrado nas últimas partidas para conquistar a vitória. Porque ontem até, Antônio Lupe, naquela nossa resenha da redação, veio o Caio Maciel aqui e ele falou algo interessante. Você já pensou se a Ponte não estivesse fazendo uma campanha tão boa em Campinas? Ela poderia estar ali flertando com rebaixamento ou em zona de rebaixamento, porque fora de casa o time, não sei, ele não dá uma resposta. Então ela precisa voltar a jogar bem para pontuar, eu digo 3 pontos dentro de casa, para ela voltar pelo menos a figurar ali entre os 10 primeiros colocados. Ô Carlão, enquanto a gente divide, né, o noticiário entre Ponte e Guarani, rapidinho a convocação da seleção brasileira. Vamos lá. Goleiros Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City. Laterais Danilo do Juventus, Ian Couto do Borussia Dortmund, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Wendel do Porto. Zagueiros Beraldo do PSG, Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Meio-campistas, André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, João Gomes, não é o cantor, é o do Wolverhampton e Paquetá do West Ham. Atacantes, Rodrigo do Real Madrid, Endrick do Real Madrid, Estevão do Palmeiras, Luiz Henrique do Botafogo, Pedro do Flamengo, Savinho do Manchester City, mas não machucou o Savinho? Sei lá. E Vinícius Júnior do Real Madrid, a convocação de Dorival Júnior, que está concedendo entrevista coletiva. Ah, que show a presença ou as presenças de Estevão e Luiz Henrique para esses 2 jogos das eliminatórias. O Brasil com muita responsabilidade, né? Uma vez que estamos ali perambulando, né? Estamos patinando na competição que leva
a Copa do Mundo. Fechamos Ponte Preta às 9 horas. A CBN dá o recado hoje, estádio Moisés Lucarelli. 11 horas 55 minutos. Agora a gente pega a Avenida Ayrton Senna e desce até a Dona Imperatriz Tereza Cristina, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani. Quase que finalizando a preparação, ainda tem amanhã, mas nos minutos finais aí para fechar a preparação para o jogo contra o Botafogo, decisão em Ribeirão Preto. O jogo é contra o Botafogo, atenção total pro duelo contra o Pantera, mas o empate com o Santos foi especial pro Pegorari, que voltou depois de quase 9 meses. E na saída do campo, ele falou e fez até um tom de desabafo sobre esse período e o desempenho do Guarani contra o Peixe. Mas uma coisa se pode ter certeza, hoje o Guarani não merecia de hipótese nenhuma, sair daqui sem nenhum ponto. Era inadmissível. Pelo volume, pela entrega, pela intensidade que a gente colocou desde o início do jogo. E ser coroado com esse belo gol do Leite, acho que é Leite, né? Na hora não dá pra ver direito. O Leite fazer esse belo gol aí, então, comemorar esse ponto, que é mais um na nossa guerra aí, na nossa luta de escapar desse rebaixamento. Então, contra uma grande equipe que é o Santos, quando a gente não consegue o resultado que é o de vitória, que a gente busca todo jogo, somar pontos é importante. Então, muito feliz, e é um jogo que realmente o time do meu irmão aí do Santos, cara, vai ficar marcado muito comigo, porque foi o jogo do meu retorno, o jogo da minha primeira cirurgia, da minha primeira lesão na minha carreira inteira grave. Então, sem demagogia nenhuma, sem politicagem nenhuma, cara, eu tô muito contente. Foi o jogo mais importante da minha carreira também. Tá aí o Pegorari, que agora deve ficar no banco, mas existe aí essa discussão, não é dúvida pro Alan Al, eu acho que ele nem tem dúvida, o Vladimir volta, mas essa discussão, aquela discussão sadia dos torcedores, Pegorari ou Vladimir, pelo critério, pelo que eu entendo e já percebi no futebol na questão de meritocracia, tô parecendo Tite agora, sim, né? Sim. O Pegorari volta e deve ser o titular no duelo contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto. Rapidamente, o Guarani deve liberar 2 atletas para o futebol português, o Paraíso por empréstimo e o Léo Santos também, segundo informação do jornalista Lucas Rossafa, ele deve ser liberado para acertar com o Nacional de Portugal também, para disputar a primeira divisão de Portugal. Então o zagueiro Léo Santos e o atacante Paraíso devem ser liberados aí para essa experiência no futebol europeu. Boa sorte aos dois jogadores. O Pegorari é sempre uma atração, né? As entrevistas dele, você pode ficar esperto que alguma coisa vai sair. E ele é um cara que pode ser muito importante nesta briga do Guarani para escapar do rebaixamento, sendo titular ou não, ele é uma liderança dentro do elenco. E contra o Santos, em alguns momentos a gente percebeu uma falta de ritmo, mas com a experiência, com a qualidade, com a bagagem do Pegorari, ele deu conta do recado. Fábio Scheib, um duelo super tradicional do interior, um duelo de 2 torcidas importantes do interior paulista. O Guarani vai a Ribeirão Preto às 4 da tarde, domingo, no estádio Santa Cruz, para tentar buscar a vitória. Em conquistando, eu acho que a gente já pode respirar uma fuga do Guarani da zona do rebaixamento. Fabião? Os últimos jogos mostram isso, né? O Guarani muito numa ascendente, né? Numa campanha de recuperação muito boa, mostrando um bom futebol. Não foi páreo fácil para o Santos. O Santos, inclusive, o jogo contra o Santos mostrou a força que o Guarani tem de recuperação. Eu creio que esse jogo é possível sim para o Guarani ganhar contra o Botafogo, que deu uma escapada lá da parte de baixo, mas também está flertando bastante com a parte de baixo. Um jogo importantíssimo para o Guarani fazer essa vitória, ganhar os 3 pontos e se consolidar como um time fora da zona de rebaixamento. Não deve ser nessa rodada que sai ainda, não será, mas poderá uma vitória fazer com que o ambiente mude totalmente e se volte a essa campanha de recuperação, campanha de saída dessa fase tão ruim que o Guarani se meteu desde o primeiro turno, né, Carlão? E o Botafogo com uma vitória super importante diante do Mirassol. O Mirassol entrou em campo nesse duelo com o Pantera como líder da Série B. O Botafogo não se intimidou. Douglas Baggio, sempre decisivo, né, com a camisa do Pantera, fez um dos gols e o Botafogo garantiu aí um resultado importante que tirou um pouco ali o Botafogo da região da zona do rebaixamento. É o 14º colocado com 26 pontos, mas tem 6 pontos de diferença em relação à Chape, por isso vai querer impor um ritmo muito forte pra cima do Guarani, Lupi. Vamos falar também de Série C? Bora! Gente falar da Inter de Limeira. Jogo decisivo. Atenção, torcedor da Inter. É preciso o apoio da torcida.
tem promoção de ingresso, tem várias atrações que estão sendo realizadas pela diretoria da Inter de Limeira. O primeiro jogo é o mata-mata decisivo, hein? Sim. Passou do Maringá, Subiu. E foguete não tem ré. Vamos pra cima. A Inter joga contra o Maringá. O Maringá foi o melhor time. É o melhor time, né? Somando todas as fases dessa fase mata-mata. 4 horas da tarde, amanhã, no Limeirão. O jogo da volta acontece no outro final de semana, lá no interior do estado do Paraná. Sorte também à Inter de Limeira e que ela conquiste esse acesso que será tão importante aqui para nossa região. E você também falou de Copa Paulista, Copa né, Paulista. Carlos? Tem o nosso Primavera contra o Comercial, Capivariano Clássico, contra São hein? Caetano. Você sabe como é que chama o clássico comercial e Primavera? Não. Deixa quieto. Vamos lá. Boa, melhor. É melhor não falar. Quando tiver que parar, você me fala, viu, Valmir? Isso. Já tem que parar? Ih, já tem que Capivariano e São Caetano amanhã, 3 Isso. horas. 15 de Piracicaba vai até Barueri, Cararueste, amanhã Santana às do 3. Parnaíba. 4 horas, Comercial e Primavera, lá no estádio Palma Travassos. Fechou Antônio Lupe, fechou Fábio Scheibe até as 4 da tarde com o Arena. Até lá. Valeu! CBN Esportes Campinas.